Boa tarde, Brasília. Boa tarde, comunidade acadêmica do Uniprocessos. É um prazer estar com vocês mais uma vez para falarmos hoje sobre o projeto literário novo. Nós escolhemos o maior autor de língua inglesa, o grande dramaturgo William Shakespeare. A obra desse mês é O Mercador de Veneza, mas eu gostaria de pedir licença para também mostrar para vocês um livro assim excepcional, ele, Shakespeare, visto por nós, advogados, que é uma coletânea de diversos autores. Vocês podem notar que desta vez o projeto literário ele possui uma configuração diferente. Nós estamos aqui no Campus 1 do Uniprocessos e nós mudamos o cenário. Então, essa é a grande novidade que nós trazemos para o projeto literário, que é um programa que nós ficamos muito felizes de apresentar, porque nós temos leitores ávidos na nossa comunidade acadêmica que se interessam por todos os assuntos que atrelam o universo jurídico à literatura. Hoje, então, temos uma obra magnífica e eu também conto com a presença aqui de duas grandes colegas, duas excelentes profissionais que são ávidas leitoras de Shakespeare. Eu estou falando com a professora Olívia Daniela e com a professora Cecília Macedo. Nós vamos conversar um pouquinho sobre essas obras, nós vamos tratar dos pontos principais, sem querer, assim, adiantar um pouquinho do desfecho, do enlace que se dá em todo o drama, em toda a tragédia que é colocada aqui, para que vocês que não puderam ainda ter contato com a obra venham a fazê-lo em prazo oportuno. E a primeira coisa que nós vamos falar é um pouquinho sobre Shakespeare. E eu queria saber, né, junto de vocês, por que Shakespeare desperta, assim, tanta paixão por todas aquelas pessoas que se dedicam à área do direito. Como é que nós podemos fazer essa conjugação aí entre a obra de Shakespeare e o universo jurídico? Bom, primeiro, boa tarde, querida amiga, querido professor Rodrigo. Eu tenho um prazer enorme, acho uma honra, um privilégio estarmos aqui investindo tempo nos nossos alunos, falando um pouquinho sobre Shakespeare. E respondendo a sua pergunta, eu queria voltar um pouquinho e falar sobre ele. Eu acho que, para além das suas obras, existe um autor que é o principal autor da literatura inglesa hoje, que nasceu ali em Stratford, no condado de Birmingham, em Londres, e é extremamente respeitado mundialmente falando, mas eu acho interessante pontuar que a vida dele não foi tão fácil. A gente olha para as obras de Shakespeare hoje e lê as obras e acha de uma erudição, de uma sofisticação, mas é importante pontuar que a vida dele foi muito difícil. Foi o terceiro filho de uma prole de 8 e se tornou o mais velho que sobreviveu. Naquela época as crianças faleciam, dado o seu nascimento, em razão de vários fatores. E ele teve o seu ensino colegial incompleto, não conseguiu formar, não conseguiu nem chegar à universidade. Isso é interessante falar, porque ele teve logo cedo que ajudar a sua família. O pai passou por situação financeira complicada e ele trabalhou em açougue, ele trabalhou como guardador de cavalos ali na porta do teatro, enquanto as pessoas iam assistir ao teatro. E depois foi promovido a ponto, que era aquela pessoa que ficava na porta ali do palanque teatral, informando aos autores qual era o momento que eles deveriam entrar, né, o momento em que eles deveriam encenar. E, a meu ver, isso com 15, 16 anos, então, a meu ver, talvez a paixão dele pelo teatro tenha começado daí. E, a partir de então, ele começou a ser influenciado, né, por esse meio teatral, esse meio intelectual. E, naquele contexto histórico, havia uma valorização enorme da cultura. Então, e ele casou aos 18 anos, casou muito jovem, aos 18 anos com uma mulher de 26 e que já estava grávida. Então, naquela ocasião, casar aos 18 com uma mulher de 26 já grávida também era um avanço. Eu vejo Shakespeare como um autor extremamente moderno,
mesmo falando de 4 séculos atrás, mas a linguagem dele, as suas colocações e a forma como a visão dele de mundo é uma visão que a gente consegue extrair para a nossa realidade. Então, sou completamente apaixonada por ele, pelos livros, pela forma de ver o mundo, pelas suas colocações. A professora Cecília, ela não nos disse aqui, ela participa de um clube do livro, né? Sim. E certamente com as amigas dela lá, outras obras do Shakespeare Sim. já foram trabalhadas ali. Elas escolhem um livro por mês. Sim. Eu acho uma iniciativa notável. Por isso que ela fala com tanta paixão desse autor e essas colocações aí. Só te interrompendo, aqui me permita, esse livro que nós estamos compartilhando hoje tem um filme. Então, um filme estrelado por Al Pacino. Então, para os nossos alunos, os meus alunos especialmente de contratos que já leram o livro, aqui vai a dica do filme. Né? O filme a gente consegue perceber, sentir, ter a sensibilidade ali dos autores e do Al Pacino, que vale a recomendação. Eu sou suspeito para falar, né? Eu sou um fã do Al Pacino. Eu considero o maior ator hoje em atividade em Hollywood, ainda continua, né? Trabalhando. Então, é sempre oportuno. Quem puder assistir o filme, gente, o faça. Nós temos a obra aqui, a obra é um clássico, mas também, se você gostar, por favor, esteja convidado aí a assistir o filme. É uma excelente dica da professora Cecília, como outras tantas que nós já tivemos. E aí, Olivia, ela falava sobre esses empregos inusitados do William Shakespeare, né? Eu acho interessante na trajetória dele notar que ele sempre procurou, desde quando deixou a cidadezinha dele, né? Stratford-upon-Avon, ele procurou se aproximar do teatro. Aquilo já causava um certo fascínio a ele, e ele foi até uma espécie de guardador de cavalos das pessoas que chegavam para assistir às peças teatrais, né? Então, ele esteve sempre próximo a tudo isso. É em Londres que ele vai desenvolver toda a sua obra, não é? Ele nasce nessa cidadezinha, mas ele acaba retornando para lá nos últimos 6 anos de vida dele. E em 1613 ele termina de publicar a última peça dele e falece em 1616. No mesmo dia em que ele nasceu. Não sabia, né? Não tinha percebido. Essa é uma curiosidade importantíssima, né? Uma curiosidade, ele morre no mesmo dia que ele nasce. Pois é, interessante, né? Talvez as pessoas venham com uma missão assim, sobrenatural, uma coisa espiritual, né? Porque também, já que estamos falando de fatos inusitados, esse seria mais um aí que nós colocamos na conta do maior autor de língua inglesa, William Shakespeare. E nós estamos falando aqui por que ele desperta tanta atenção dos juristas. Eu mostrei aqui no início essa obra, né? Ele, Shakespeare, visto por nós advogados. Nós ainda ficamos intrigados, porque, na verdade, quando ele tem esses problemas pessoais ali, em função das más companhias na cidadezinha dele, em que ele tem que se afastar, ele tem que ir para Londres, e tem uma vida difícil lá, né? Por boa parte do tempo, né? Boa parte dos anos, digamos assim. Sim, toda a biografia que a gente lê de Shakespeare é muito evidente a preocupação dos autores sempre falarem a mesma colocação de que a condição financeira dele, ainda na juventude, era muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, isso contribuiu para a formação dele, né? Sim. Ele pôde conhecer as paixões humanas. Eu acho que é isso que gera tanto fascínio entre nós. Exato. Ele conhece profundamente a alma humana e ele retoma todos esses dilemas existenciais que perpassam a vida das pessoas e fazem com que eles venham a constar de uma forma muito vívida aí no decurso de toda a sua extensa obra, né? Eu acho que esse é o grande contributo de William Shakespeare para nós. E quem conhece a alma humana, conhece os dilemas humanos, e esses dilemas, naturalmente, vão adentrar na seara do direito. Inclusive, o direito é sempre um elemento muito presente em muitas dessas obras, a saber aqui o Mercador de Veneza, né? Que foi o livro que nós escolhemos para trabalhar no decorrer desse primeiro bimestre. Nós trazemos mais um projeto literário. E, aliás, foi uma sugestão
da professora Cecília. Sim. Felicíssima de indicar e compartilhar. Pensei em Romeu e Julieta, mas achei que o romance não ia cair bem, apesar da gente também conseguir extrair em Romeu e Julieta casos jurídicos excepcionalíssimos. Mas Mercador de Veneza, como fala de contratos, essa é a minha seara, então a minha indicação foi um pouquinho de romance. Sim. Tem, né? Tem. Bassano e Morte ali, né? Os dois. Ele acaba trabalhando todos esses dilemas. Professora Cecília, o que lhe impressiona no Bardo de Avon, né? Como ele é chamado ou apelidado ali por muitos ingleses? Eu acho aquela leitura assim, Rodrigo, aquela leitura intrigante, que você começa a fazer a leitura, quanto mais você lê, mais você quer continuar, menos você quer desgarrar daquela leitura dele. E quando a gente traz isso para o direito, pelo menos na minha visão, apesar das histórias de épocas retratadas, você consegue transpor isso um pouco para a atualidade, muitos assuntos que são abordados. É o que eu, particularmente, acho bastante gostoso na leitura dele. É atrativo e é aquela questão. Alguns textos, falando um pouco de drama, de violência, mas traz essa questão do romance também. Sim. Quebra um pouco aquele... É gostoso. Gostoso, quebra um pouco daquele gelo, de ficar só naquela toada daquela leitura. É o que eu mais gosto. Você vai lendo e vai ficando preso, e de repente você termina a obra dele e você volta a fazer a leitura novamente. Exato. Por isso que você é tão apaixonada, né, Cecília? Eu amo. E acho que ele evoca reflexões da humanidade. Sim. De como nós, enquanto seres humanos, nos comportamos a depender do contexto cultural, a depender da época em que nós estamos, porque no Mercador de Veneza trata-se de um contrato de agiotagem que ainda hoje, apesar de não entrar no universo jurídico, a gente vai tratar desse ponto daqui a pouco, é um contrato que ainda existe. Então, um contrato lá nos primórdios, em Roma, já se falava, já se chancelava e ainda existe. Então, Shakespeare, para mim, é tratar da nossa realidade, porque ele evoca o tempo inteiro reflexões extremamente atuais. Exatamente. Eu estou aqui, gente, com uma professora notória de Direito Civil e uma outra professora de Direito Penal. Escolhemos essas duas professoras e as convidamos para trabalhar esse tema. E sobre essa questão desses dilemas humanos que são naturalmente transpostos para a seara do direito, e aqui eu estou me referindo especificamente ao direito privado, eu gostaria de fazer uma leitura de um trecho do artigo composto pela professora Judite Martins Costa. Ela é professora lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é muito oportuno sobre essa situação e sobre essa impressão que Shakespeare nos traz, esse profundo conhecimento do direito já à época, né? O homem é uma criatura inconstante, volúvel, frívola, contraditória, e esta também é uma conclusão do direito civil. Sim. Essa é uma conclusão do direito civil, que acolhe a humana incoerência em numerosos institutos. Aí ela começa a exemplificar, ó. É lícito pactuar o direito de arrependimento nos contratos, quebrar as promessas do matrimônio pelo divórcio, ter um contrato feito como não havido na resolução com eficácia ex tunc. Também é lícito cobrar dívidas e depois perdoá-las, extinguindo o débito pela remissão. É lícito postular direitos e depois a eles renunciar. É lícito revogar em certos limites a proposta a contratar, modificar um testamento e revogar um mandato. Então, esse comentário que ela faz é sobre as obras de Shakespeare em geral, e aqui ela está trabalhando, né, o campo do direito civil, que é a sua matéria, tá certo? Vamos falar um pouquinho mais sobre esses elementos, como eu posso fazer uma conexão já para aquele que é o nosso ouvinte hoje, para essas pessoas que estão nos assistindo, os nossos colegas, para que todos aqueles que estão interessados na obra de Shakespeare venham a estabelecer esses liames que por muitas vezes são muito tênues,
mas muito presentes ao mesmo tempo na vasta bibliografia dele. Como é que nós conjugamos o direito às questões propostas pelo autor? Eu achei tão interessante a sua colocação, professor Rodrigo, porque eu fui assistir algumas aulas da professora Judith Martins Costa na UERJ, no Rio de Janeiro, que é o berço do direito civil brasileiro. E aí eu costumo dizer para os meus alunos que o direito civil vem da Alemanha e chega na UERJ e depois perpassa por todas as cidades do Brasil, e STF, STJ, enfim. E ela, a professora Judith Martins, ela tem uma colocações tão interessantes acerca do Shakespeare, porque os exemplos dela, em sua maioria das vezes em sala de aula, passam por análises contextuais dos livros de Shakespeare. Então, aquela sua colocação inicial, como nós podemos olhar para Shakespeare e trazer isso para o universo jurídico? O tempo todo. Todas as vezes, e nós juristas, a gente não tem como separar o jurista da pessoa. O tempo inteiro a gente se posiciona, o nosso viés, o nosso olhar, a nossa perspectiva é sempre sobre a perspectiva jurídica. Então, ler Shakespeare é crescer e enriquecer e amadurecer os nossos conceitos jurídicos, até trazendo uma sofisticação na fala, na escrita, nas suas colocações, na visão de mundo, na análise daquelas questões que são extremamente relevantes para a humanidade, né? Eu sempre falo que o homem tem que ser analisado com as suas pré-compreensões, e cada um de nós vem com uma pré-compreensão desde a forma que nós fomos criados e nascemos e crescemos. E quando a gente chega nesse momento de crescimento acadêmico, na graduação, a gente precisa trazer um norte. E nada melhor do que você ter o seu embasamento jurídico com base num leitor como esse. E nós temos autor como esse, né? Desculpe. Exato. E nós temos aí ouvintes e leitores aqui no Uniprocessos muito assim interessados em todas as obras que a gente traz. Nós estamos tendo um retorno aí excelente com relação a esse projeto, que é o projeto literário. Temos também o projeto Cinemateca, conforme vocês sabem, e os dois são muito importantes nesse contexto acadêmico, né? Eu acho que nós que nos dedicamos ao direito, que construímos as nossas carreiras jurídicas, temos que reservar um tempinho sempre para termos contatos aí com essas obras que se tornaram aí referências na história da humanidade, né? Porque isso aqui é um produto maravilhoso. Sim. Que nunca envelhece, né? Precisa ser retomado sempre. E é com esse cuidado que nós vamos fazer isso agora, tá? Vamos evitar os anacronismos, né? Que é olhar o passado com os olhos de hoje. Mas eu queria trabalhar um pouquinho essa questão do contrato, não é? E queria falar um pouco sobre esse assunto, né? Como é que nós podemos analisar isso dentro daquele contexto, daquela época? Nós temos aí uma tentativa de Shakespeare, muitas vezes, de reconstruir o cenário de pujança econômica do mundo, e ele coloca esses personagens exatamente nesses ambientes ali, por exemplo, Veneza, aquelas ricas cidades italianas, onde a Renascença vai despontar de uma forma muito evidente ali a partir do século XVI, não é? É uma época em que ele vive. Não havia uma unificação italiana, né? Não havia propriamente uma Itália assim configurada como o Estado que está posto hoje. Isso vai acontecer tardiamente, a partir do século XIX. Mas essas cidades já chamavam a atenção do mundo pela sua efervescência cultural. Tá? Além do aspecto econômico e da sua pujança, que era muito sobressalente, essas cidades eram o centro do mundo cultural. Sim. Se tornaram ali o centro da Europa. Gastronômico também, desde sempre, né? De tudo, né? Itália. E juntamente com Paris, né? Paris também vai se sobressair nesse contexto, e eu acho que o Shakespeare aproveita esse contexto, esse cenário todo para construir os seus personagens, né? Muitas vezes ele os localiza ali na Itália, né? Então, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão do contrato, sobre os elementos do contrato, tá bom? Então, o livro ele perpassa por uma análise de um contrato de agiotagem, que é realizado, obviamente, entre um agiota e um rapaz muito jovem, Bassanio, por 3.000 ducados. Confesso que eu não faço a menor ideia de quanto seria esse valor hoje.
E a motivação desse rapaz, o Bassânio, é para que ele possa conquistar uma moça herdeira, uma jovem rica. Então, ele queria impressioná-la. E aí ele faz esse contrato com o agiota e o contrato ele tem as cláusulas muito interessantes, porque não havia cobrança de juros, por exemplo. Naquela ocasião, não cobrar juros, mas quando a gente passa a ler a obra com mais profundidade, a gente percebe que existe pré-contrato uma animosidade entre as partes. Então, ele já tinha uma animosidade ali gerada entre as partes, e aí eles celebraram esse contrato. E o mais interessante é de uma cláusula específica em que, se na data convencionada para o adimplemento, para o pagamento dos 3.000 ducados, não houvesse o pagamento, então o agiota poderia retirar uma libra de carne, e aí a gente fala em uma tira de carne, uma libra de carne, do seu coração, sem derramar nenhuma gota de sangue. É claro que essa execução contratual ela era completamente impossível, porque retirar uma tira de carne, entre aspas, aqui, sem tirar uma gota de sangue. E aí a gente percebe que o livro não fica claro, mas a gente percebe que talvez ele quisesse ali uma punição e torcendo pela inadimplência em razão da animosidade anterior. E esse contrato, então, ele é realizado e acontece aquilo que a gente menos espera no contrato, porque a nossa boa-fé... Eu sempre falo para os alunos em sala de aula, o nosso nível de precaução é sempre baixo e o nosso nível de otimismo é sempre alto. Então, quando nossa precaução é baixa e o otimismo é alto, a gente sabe que em algum momento vai dar errado. E nesse contrato, no dia do adimplemento contratual, ele não aconteceu. E o agiota, então, resolveu por executar o contrato. E ao executar o contrato, eles então vão ao judiciário. Mas, trazendo isso para a nossa realidade, hoje a gente percebe que o contrato de agiotagem, ele encontra um óbice intransponível hoje no Código Civil brasileiro, em razão de que o artigo 104 do Código Civil diz que a validade dos negócios jurídicos requer. E aí traz alguns incisos que são importantíssimos, são pressupostos contratuais para que haja o nascimento do contrato. Sem que a implementação desses pressupostos existam, não há nem que se falar em contrato. Então, esses pressupostos seriam agente capaz, e a gente observa isso com o próprio critério biológico da maioridade civil, o objeto lícito, que obviamente a gente precisa saber da origem desse objeto, a forma prescrita não defesa em lei, objeto lícito possível, determinado ou determinável. E quando nós analisamos o contrato de agiotagem para o Código Civil hoje, ele não seria possível. E aí... Pontes de Miranda, inclusive, nas suas obras, obviamente não alcançam também a nossa realidade atual, mas ele era um gênio, né? E aí dizem que... Acho que a gente falou isso na outra live, que eu sempre falo, qual é o único defeito de Pontes de Miranda? E essa pergunta não é minha, né? Dos juristas. O único defeito dele, porque ele era um gênio, era ser brasileiro, professor Rodrigo. Olha que triste. Aí você fala, como assim ser brasileiro? Nós não temos a cultura de termos intelectuais no nosso país. Então, talvez por isso ele não seja tão respeitado fora. Mas, enfim, essa é uma outra pauta. Pontes de Miranda diz, então, que nesse caso especificamente, dada a realidade fática não trazer a possibilidade do contrato de agiotagem, a professora vai falar da questão criminal daqui a pouco, esse contrato nem entraria no mundo jurídico. Exato. Dado que ele é completamente... Seria como se duas crianças de 2 anos de idade estabelecessem um contrato. Isso não seria possível no universo jurídico. Então, a nossa realidade hoje é uma realidade que não permite o contrato de agiotagem, dado que o artigo 104 já traz óbice legal a isso. Muito importante. Na sua fala, nós temos diversas nuances que nós poderíamos tratar. Uma delas fica escancarada na obra, aquela pujança, aquela riqueza das cidades italianas na fala ou nas falas, né? Sim. Do Antônio, que vai emprestar os recursos ao Bassânio, né? Ele deixa muito claro que a frota dele percorre todos os recantos, que ele tem um maior cuidado em não colocar os produtos que são lançados pelos mais diversos mares aí, locais e cidades, num único local, numa única embarcação. Então, se uma vai mal e algo acontece com relação ao otimismo que você Sim. colocava, né, no negócio,
Se uma afunda, se uma vem a perder essa mercadoria toda, não tem problema nenhum, porque ele tem outros navios aí percorrendo os mares e os oceanos, e as coisas se veem frustradas, não é? Então, essa é uma lição importante. Sobre o papel do Brasil aí no campo do direito privado, a contribuição do Brasil é imensa, né? Além de imensa, difícil de ser mensurada. Só para nós citarmos aí 3 nomes, 3 ícones do direito privado. Nós podemos começar com Teixeira de Freitas, autor da obra O Esboço, que acabou influenciando todos os códigos civis produzidos a posteriori aqui na América Latina, apesar do esboço não ter se tornado o nosso diploma legal, o nosso primeiro Código Civil, por uma série de razões que não cabem aqui, e eu não gostaria de me aprofundar nesse tema. Temos o próprio Clóvis Bevilacqua, autor do primeiro Código Civil brasileiro, em 1916. Que eu sou apaixonada e por citamos, ele. E o Pontes de Miranda, né? O Pontes de Miranda, até onde eu tenho notícia, é o jurista que mais escreveu páginas relacionadas a assuntos do direito na história do Brasil. Então, aquela obra monumental dele realmente o foi Tratado muito... de Pontes de Miranda. Tratado de Direito Privado. Não pode ser esquecida aqui, né? Sim. Porque realmente é uma grande obra que vem projetar o Brasil, né? Os italianos fazem referência com maior constância a esses autores brasileiros no campo do direito privado, ou seja, do direito civil. Mas quero conversar com a professora Olívia agora sobre o direito penal, professora. Esse elemento da vingança, né, está presente ali. Na verdade, eu acho que eles nem querem exatamente tratar de questões de caráter pecuniário, né? Sim, ficou claro também para mim. Fica claro, elas são adjetivas. Na verdade, o Shylock, ele pretende se vingar, porque ele nutre vamos dizer, um rechaço à figura do Antônio. Existia uma animosidade prévia? Porque falam dele no mercado municipal e a imagem dele é desconstruída pelas ruas e ele fica muito angustiado e muito rancoroso com relação a tudo isso, não é? Vamos falar um pouquinho sobre direito penal, como é que nós podemos, assim, trazer também essa questão, que é uma questão contratual no campo do direito privado, portanto, mas também permeando aí o universo do direito criminal por conta desse elemento, que é a vingança. Eu sempre falo para os meus alunos o seguinte, às vezes estão estudando direito civil, né, não querem se apaixonar pelo penal, mas o penal, ele é tão interessante porque ele caminha com todos os outros ramos do direito. E quando a gente vai fazendo a leitura desse livro, que a gente percebe essa pré-animosidade aí contratual e que verificamos a questão da vingança, que não deixa de ser um sentimento que eu falo assim, professor, às vezes para os alunos, dependendo do crime a ser praticado, em especial quando a gente está tratando, por exemplo, de homicídio, há uma motivação. E aí, na época que o assunto é retratado, que a gente percebe essa questão da vingança e que, à época, retirar essa libra aí de carne era lícito. Eu poderia fazer essa avença na época. Sim. Mas se nós fôssemos pensar na época para o direito penal, lá atrás do que existia, eu não consideraria isso como um fato típico. Não seria considerado como crime. Nem mesmo o próprio contrato de agiotagem à época. Sim. Eles assinaram, inclusive. Assinaram o contrato, era válido. E como válido. positivistas puro, não existia a questão valorativa, então não adimplir o contrato que execute. Que mesmo que você achasse que essa cláusula de inadimplência considerássemos injusta, que ao mesmo tempo que fosse uma cláusula de inadimplemento, a gente poderia falar o seguinte, mas eu não estou aplicando uma cláusula por inadimplemento, eu estou aplicando uma pena, né? Na verdade, Exato. por causa do sentimento de vingança que há nesse contexto. E essa transposição para o penal ela é gostosa, porque se nós formos analisar mais um pouquinho, fere até aquela questão da dignidade da pessoa humana.
que nós podemos verificar, trago para o direito penal, porque é uma cláusula que ela tem um caráter, na minha visão, de uma pena cruel, uma penalidade cruel, uma sanção, mais do que o inadimplemento contratual lá do direito civil. E aí é onde, né, na nossa visão do penal, vai passando um pouco desse campo do direito civil, vai saindo, a gente começa a adentrar nessa questão de justeza, de licitude, do que aconteceu à época. E Ehring, professora Olívia, traz uma colocação muito interessante desse período, nessa época lá em Veneza, e ele é contemporâneo ali, e ele fala o seguinte, que naquela ocasião existia uma perseguição enorme aos devedores. Não que não exista hoje, mas naquela ocasião era possível você atingir a integridade física para cumprimento de um contrato, dado que não foi você que contratou? Houve coação? Não. Então, vamos executar o contrato. E aí é o positivismo puro, né? E que está na essência do direito civil romano. Exato. Porque existem alguns exercícios de hermenêutica que são feitos com relação ao universo axiológico, ou seja, a concepção de justiça romana, dar a cada um que lhe é devido, o que lhe é devido. Talvez, se nós analisássemos essa frase e buscássemos contextualizá-la, nós chegaríamos à conclusão, como muitos chegaram, de que a preocupação romana era com relação ao universo da pecúnia. Dar a cada um o que lhe é devido, viver honestamente. Novamente aqui adentramos nesse aspecto em que os polos são retomados, a figura do devedor e do credor, e mais uma vez isso é reafirmado. Vejam só, além dessas duas frases, nós temos uma terceira que parece dissipar qualquer dúvida. Não causar dano a outrem. Então, realmente... exatamente. Então, esses três elementos que estão lá no Digestum, né, consagrado numa das seções do Corpus Iuris Civilis, então, podem denotar aí como o direito civil romano, no nosso caso, veio se projetando ali, essas concepções todas foram construídas, né? E a colocação de Ehring se debruçar sobre isso. E o próprio Romano, né? Sim. Ele odiava a figura do devedor. O devedor era escravizado juntamente com a sua família. Né? Entregava o filho a pagamento de alguma inadimplência contratual. Quando eu penso em inadimplemento contratual em que você que haja a mínima possibilidade, professor Rodrigo, de você entregar o seu filho a pagamento dessa dívida é completamente desarrazoado. E com relação às colocações da professora Olívia sobre as penas, e o Foucault muito bem trata desse universo, não é? Essa preocupação com extirpar do universo do direito penal penas cruéis, degradantes, ela é, de um certo modo, bastante recente, né? Nós vamos tomar essa discussão no próprio seio da Revolução Francesa, não é? Em que a pena da decapitação era recorrente por toda a Europa, porém, os franceses trouxeram à baila das discussões ali, em função daquelas ideias do iluminismo, uma necessidade de penas mais brandas e que não atentassem contra a dignidade das pessoas. E aí, criando penas que viessem a minimizar a dor da pessoa. Então, assim, a própria guilhotina, né, foi imaginada assim, porque, né, você estava falando, a decapitação era feita com golpes por espada ou machado, né? Então, eles tinham essa ideia de igualar ricos e pobres na morte e também minimizar um pouco esse aspecto do sofrimento, né? Mas isso é uma discussão até contemporânea para o moderno direito penal, né? Sim. A partir do século XVIII. Então, quando a gente... Muita gente morreu. Nós nos propomos aqui a tratar isso aqui e com todo esse cuidado para não cometer esses anacronismos, né? Nós temos sempre que contextualizar, é isso que nós estamos fazendo e acho que estamos sendo aí bem-sucedidos para você que está nos assistindo aí e está podendo elucidar um pouco disso. Essa questão da vingança,
não é? É muito interessante, porque, na verdade, o personagem, o Shylock, ele não queria o cumprimento da cláusula que estabelecia aí o quantum a ser pago. Quando você quer a tira de carne, ou tira uma fração do coração de alguém, na verdade, ele quer a morte da pessoa. E no julgamento, tem uma frase no livro que eu lembro que quando eu li eu fiquei digerindo isso há alguns dias, que ele fica no julgamento o tempo todo com a faca na mão, que é aguardando o julgamento terminar, e ele tinha convicção de que haveria essa condenação, de que ele poderia executar essa execução contratual, e a faca na mão, professor Rodrigo. Então imagina, hoje é impensável um julgamento como esse, em que o executor, parte contratante, está com a faca na mão, aguardando o momento adequado a executar o seu contrato. Mas, e bem colocamos no começo também, né? A questão do romance não está ausente. A questão do amor está muito presente. Sim. Aí. Bassanio ama Pórtia e todo esse drama se desenvolve ou se desenrola em função do amor que ele tinha por ela e não tinha condições financeiras de desposá-la, não é? Também dado o contexto ali em que se colocam os personagens, e aí toda essa dramaticidade ela surge em função do elemento aí do contrato. E vocês gostariam de colocar mais alguma coisa com relação a algum personagem? Eu conversei com vocês sobre a Pórtia, né? Eu acho que no que concerne a Pórtia, é tão interessante porque ele ele estabelece o contrato para conquistá-la, e aí vem todo o romance de Shakespeare, que é a cara dele, e ela percebe, ela identifica que ele não tem condição financeira, ela desnuda ali toda a pessoa de Bassanio, ela vê e percebe que ele estabeleceu o contrato para conquistá-la e enganá-la, almejando ali casar com ela. E nos bastidores eu já li uma biografia meio que não autorizada dizendo que, na verdade, ele estava interessado na herança dela, mas enfim, esse é um ponto que não é relevante aqui. Bom, a meu ver, um fato importante é que quando ela percebe quem ele é, e aí eu acho isso lindo, ela se apaixona por ele e ela toma a causa dele. Então, a despeito de tudo aquilo que ele fez, seja a motivação pelo engodo, pelo engano, pelo casamento ali em razão da herança ou não, ela então se arvora como sua advogada e faz brilhantemente a sua defesa no tribunal. Vestida de homem, que é algo extremamente importante da gente mencionar. Naquele contexto, as mulheres não tinham todos os direitos que têm hoje. Então, ela é uma linda mulher. O Shakespeare, ele é muito cuidadoso ao trazer os caracteres físicos de uma mulher, e a beleza para ele é algo muito importante. Então, ele fala como ela era linda, como a sua dama de companhia também era linda. E ela sai da sua ilha, do seu conforto, de toda a sua riqueza, se veste de homem, engrossa a voz, faz toda a sua preparação jurídica, de retórica, de hermenêutica, de colocações, de fundamentos jurídicos, e vai fazer a defesa do seu amado. Esse eu acho um ponto muito interessante. Mas eu também achei, mas sem embargo a sua colocação e o contexto de fidalguia, em que os pretendentes se apresentam a ela um a um e ela os vai rechaçando, né? Sim. O que é muito interessante também, né, na obra. Eu sei que não é esse o elemento que nós vamos tratar aqui, nem esse o objeto, mas também tive uma impressão no começo que o jovem Bassanio está interessado na fortuna dela, tá certo? Prefiro não acreditar, mas... Me pareceu, eu tive essa impressão quando li, né? Sim. Então, assim, eu acho interessante essas críticas, porque sim, elas deixam em aberto a própria obra do Shakespeare, né? Ela não se resume. Cada leitor faz a sua interpretação ali do teatro, né? Como exato. E a riqueza dos personagens, a ambiguidade envolvida na construção do caráter de cada um deles, não é? O que eu acho muito importante. Mas já no julgamento, professor Rodrigo, ela consegue, de uma maneira absurdamente profunda,
tirar o Shylock de autor da ação como agiota e que deveria receber o seu dinheiro e se não recebesse poderia executar o contrato e transforma o Shylock nesse mesmo momento a réu. Então, com todas as colocações ali na audiência, ela, por meio das suas argumentações, e ela traz uma tese jurídica e é rechaçada, traz outra tese jurídica, é rechaçada, e ela muito rapidamente já traz as suas argumentações e transforma, no final das contas, o Shylock, a agiota, parte contratante, que queria ali, e eu defendendo o contrato até as últimas consequências, queria a execução do contrato, dado que foi celebrado a contento, e para aquele contexto histórico era ok, ela transforma ele em réu. E, no final das contas, o poder da persuasão racional que lhe cabe, todas as pessoas ali, no filme isso fica muito claro, porque no filme muitas pessoas estão hoje sexta-feira, né? Tá aí a deixa o pessoal assistir. No filme, várias pessoas ficam com os olhos e boca abertos, porque ele se torna réu. Ele entrou na ação como autor da ação e ele se torna réu. E, no final das contas, a pena seria a morte. O Shakespeare é um leitor de autores italianos, né? Então, essa não é uma obra totalmente original. Nós temos aí algumas resenhas que foram feitas e que mostram que há uma verossimilhança muito grande neste texto do Shakespeare com outros, pelo menos outros 2 textos de novelas italianas, não é? Mas, assim, a obra aqui gerou todo esse interessantíssimo colóquio que nós tivemos, e eu me sinto muito satisfeito com o resultado dele. Fica aí também mais uma dica para vocês, O Mercador de Veneza. Nós não poderíamos dar continuidade a esses projetos todos sem trabalhar um autor tão clássico, tão presente entre nós que nos dedicamos à seara do direito. E já agradeço antecipadamente aí a todos que nos assistiram. Agradeço muito ao convite que vocês aceitaram, né? Nessa tarde aqui de sexta-feira, logo após o feriado. Adorei conversar com vocês aqui, trabalhar com vocês esse assunto, né? E fica para a próxima, gente, um novo livro aí no próximo bimestre. Nós vamos já colocar na mídia. Sim. E vamos voltar a trabalhar outros temas aqui. As duas já estão antecipadamente convidadas por mim. Será uma honra, imagina. Falar sobre livros, eis-me aqui. Podemos trabalhar também no projeto Cinemateca, né? Sim. Temos outras possibilidades. Agradeço imensamente a comunidade acadêmica do Uniprocessos e nós nos vemos no próximo encontro. Obrigado e boa tarde. Um beijo, tchau, tchau a todos. Foi um prazer.